Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 10 de março. Eu sou Patrick e toco a conversa junto com vocês. O nosso episódio de hoje é inteiramente dedicado a falar do Dia Internacional de Luta das Mulheres, o 8 de março. Pela primeira vez desde o golpe de 2016 se realiza no país com o governo do Partido dos Trabalhadores. Por isso, nós pedimos que companheiras de diversas cidades, de vários estados do país, nos enviassem informes e breves relatos de como é que aconteceram as mobilizações e as manifestações em todo o país. Pois bem, como a gente falou em diversas edições do nosso podcast, o 8 de março deveria ser uma data de luta e mobilização, um ponto de virada para colocar na rua a pauta do povo. E a gente vai escutar a partir de agora os relatos das companheiras que construíram as manifestações em várias cidades do país. E começamos ouvindo a companheira Wilma dos Reis, do Coletivo Nacional de Mulheres do PT e militante do PT no Distrito Federal. Olá, companheiras, olá, companheiros. Aqui é Wilma dos Reis, falo direto do Distrito Federal. Desde 2016, as mulheres do DF, a partir do acúmulo que obtivemos na resistência ao golpe parlamentar midiático contra a classe trabalhadora e contra a nossa companheira Dilma Rousseff, tivemos o entendimento que juntas somos muito mais fortes. Então, desde 2016, a gente vem construindo o 8 de março de forma unificada, não só o 8 de março, mas também outras atividades como Ele Não, a Marcha das Margaridas e também algumas atividades mais de cunho local. Nesse 8 de março, nós iniciamos nosso dia no Palácio do Planalto, com o anúncio de várias medidas que visam reduzir as desigualdades entre mulheres e homens, principalmente no mundo do trabalho, e seguimos à tarde com o nosso ato. Diferente dos anos anteriores, que realizávamos nossos atos na esplanada dos ministérios, a gente saía do Museu da República em direção à Alameda dos Estados. Esse ano voltamos toda a nossa ação para o governo do Distrito Federal, por ser um braço, né, do bolsonarismo ainda resistente aqui, e então decidimos fazer a nossa concentração na Funarte, que é um espaço próximo à Torre de TV, e seguimos para o Palácio do Buriti, onde é a casa do Poder Executivo aqui no DF. Foi um ato bastante diverso, com representação da diversidade existente dos diversos segmentos da nossa sociedade. Tivemos muitas pautas, o mote geral trazia a questão da democracia e do bem viver. Todavia, durante a marcha, a gente via várias outras pautas que são bastante importantes para nós, como a questão da legalização do aborto, o fim das violências. O DF continua no ranking nacional da unidade sendo a unidade da federação que mais violenta e mata mulheres. Isso dá-se principalmente pelo fato do desmonte que a gente vem sofrendo na rede de enfrentamento às violências contra as mulheres, assim como também no avanço da revitimização, do machismo institucional, assim como do racismo. Outra pauta bastante presente é a questão do racismo, da LGBTQI, APN, mais fobia, e também muitos cartazes, muitas faixas voltadas para a questão do mundo do trabalho, né? Principalmente por conta do desemprego, aumento da fome e também da redução, né, o aumento da desigualdade das mulheres no mundo do trabalho. Ao longo do mês de março, nós teremos várias outras atividades, assim como a gente já teve anterior, 8 de março, a gente teve uma marcha no final de semana anterior, no dia 4, que saiu de Taguatinga até Ceilândia. Nós teremos outras atividades ao longo desse mês nas periferias do federal, realizadas pelos movimentos, pelos partidos políticos, seja de forma individual, como movimento ou partido, ou seja de forma coletiva, né? Partidos se juntando para realizar determinadas atividades. E estamos planejando, construindo um festival para encerrar esse mês,
que acontecerá provavelmente no último final de semana de março e será um espaço de cultura, lazer, debate, formação para nos fortalecer mais ainda para a continuidade, né, das próximas atividades ao longo do ano, né, como a Marcha das Margaridas, que acontecerá em agosto. E é isso. Provavelmente a gente deve marcar uma reunião ainda esse mês para avaliação do todo, e a partir daí a gente também colocar novos desafios nessa nova conjuntura que continua ainda ameaçada pelo fascismo, mas com muito mais esperança para todas nós mulheres, principalmente na redução dos retrocessos e das diversas formas de violência, enfim, do todo, né? Outra coisa que eu acho que é importante colocar que desde segunda-feira até sexta-feira nós temos várias atividades que estão sendo organizadas pelo próprio governo federal nas diversas áreas onde estão debatendo temas importantes para todas nós mulheres. E a ideia que passo é que o resultado desses debates serão revertidos em medidas, em políticas públicas para nós. Deixo um abraço e até a próxima. Valeu, Wilma. Obrigado, companheira. E bom, do Distrito Federal, a gente vai agora para o Paraná, de onde nós ouvimos a companheira Andréia de Lima. Boa tarde, aqui é Andréia de Lima. Estive participando, né, do 8M aqui em Curitiba, no Paraná. E o nosso mote foi Mulheres em Resistência contra todas as formas de violência, por terra, teto, trabalho e democracia sem anistia. Foi o segundo 8M mais lindo do qual eu participei da construção e vivi. O primeiro ocorreu em 2020, né, primeiro ano pandêmico, que foi descentralizado, que ocorreu aqui na favela onde eu moro, né, na favela do Parolim, aqui em Curitiba, e pela construção que foi feita e coordenada junto com as mulheres negras, com as mulheres periféricas, com as mulheres de base, e não somente, né, com movimentos e instituições, como sempre vinha acontecendo nos anos anteriores. A participação e construção junto com as mulheres indígenas, com as mulheres trans, isso foi fantástico. O poder e a força que unidas temos, o quão é importante que estejamos unidas por todos esses direitos que nos são tirados, né? Contra todas as formas de violência que os nossos corpos, enquanto mulheres, passamos nessa sociedade. E as mulheres do MST estiveram presentes, participaram da construção, das oficinas de cartazes, das intervenções culturais que houve durante o ato, a marcha de estarmos unidas, da presença de familiares, né, homens, das crianças também junto na caminhada. Foi uma das coisas mais lindas e intensas vivida. E que isso não seja somente para a construção de um ato quanto o 8M, que essa força e essa união, né, continue durante o ano todo, continue durante toda a nossa vida enquanto mulheres, porque o que foi percebido por mim e por outras mulheres, que no final do ato a gente se reuniu para celebrar tudo isso com várias mulheres de todas as classes sociais, de todas as raças, de todas as crenças, da importância da nossa união e o quanto isso nos fortalece mais e mais e mais. Mas ficou também o aprendizado que precisamos estar juntas resistindo, pois seremos mais fortes, né? E se uma sobe, puxa a outra. E precisamos também muito mais das construções dos nossos candidatos eleitos, dos nossos vereadores, dos nossos deputados estaduais e federais, do nosso governo federal também em apoio às nossas pautas e nessas construções. O que eu tenho de análise final disso tudo é que agora ninguém mais segura essas mulheres unidas, que não há medo sem que haja guerra. E se haver guerra, a vitória será nossa. Será pela defesa das nossas terras, do nosso teto, do nosso trabalho, e resistir sempre em nome dessa democracia da América Latina e de todo o nosso país, mas que essa união que houve nessa construção
do 8M de 2023 se perpetue para sempre. E a análise foi da união mesmo e da força dessas mulheradas unidas e do quanto houve amor e carinho e cuidado uma com a outra durante a construção e durante todo o ato. Da potência que nós somos, de que nos entendemos potentes e fortes para combater todas as formas de violência e que não tem que haver anistia para quem nos causa tanto mal. Valeu, André. Obrigado, companheira do Paraná. Vamos para o Rio Grande do Norte, onde ouvimos duas companheiras, Marcela Costa e Márcia Mello. Olá, Patrick. Olá, companheiras e companheiros. Eu sou Márcia, da Articulação de Esquerda do Rio Grande do Norte, e irei comentar sobre o 8 de março. O 8 de março marca o início do calendário de lutas em todo o país. É um momento que nós, mulheres, reafirmamos nas ruas as nossas pautas e o projeto de país democrático, popular e socialista. E esse 8 de março, ele é marcado pela vitória do presidente Lula e pela esperança de reconstruir esse país. Reconstruir esse país com e para as mulheres, reconstruir esse país após 6 anos de muita violência, desde o processo do golpe contra a presidenta Dilma, a eleição e o governo Bolsonaro, um governo que atacava violentamente as mulheres, e voltar às ruas no 8 de março, com a esperança de reconstruir o país e um desejo de construir esse país com as mulheres, para as mulheres, é muito importante. É importante reafirmar esse compromisso, é importante reafirmar a nossa luta em defesa dos nossos corpos, em defesa das nossas vidas. E nós, mulheres da Articulação de Esquerda do Rio Grande do Norte, construímos uma carta intitulada Pela Vida das Mulheres. E agora a companheira Marcela vai fazer a leitura da carta, Patrícia. Pelas vidas das mulheres. Este é o primeiro 8 de março, após 6 anos marcados pelo golpe contra a presidenta Dilma e um governo machista e misógino. Um governo inimigo de nós, mulheres, que atuava na retirada de direitos, protagonizava discursos de ódio e de redução da importância da mulher na sociedade. Foram 6 anos em que mulheres trabalhadoras, jovens, negras, lésbicas, trans e travestis, camponesas, quilombolas e indígenas foram o alvo principal das investidas reacionárias de um projeto político neoliberal e antidemocrático. Vencemos o Bolsonaro nas urnas e permaneceremos em marcha contra a extrema-direita e suas ramificações, que são o bolsonarismo, o fascismo, o racismo e a violência de gênero, pois estes não serão apenas derrotados nas urnas, e sim com muita luta, organização e unidade das mulheres. Assim, o dia 8 de março de 2023 prova que nós voltamos às ruas e nela estamos com a certeza de que juntas somos mais fortes. Nós, mulheres da tendência petista Articulação de Esquerda do Rio Grande do Norte, entendemos que a eleição do presidente Lula marca o enfrentamento dos retrocessos através da criação, retomada e do fortalecimento de políticas que recoloquem as mulheres no seu papel de importância para a retomada do desenvolvimento político, social e econômico do país. E, neste novo momento, temos o dever de fazer a disputa e a defesa do nosso projeto democrático, socialista e popular, que articule a luta social, a luta ideológica e a luta institucional a fim de promover um modelo social, político, econômico e cultural que recoloque o país nos rumos do crescimento econômico e na retomada do desenvolvimento e da justiça social, transformando a vida de nós, mulheres, e da população mais pobre desse país. Nossa luta segue pela defesa incessante das liberdades democráticas e, para quem a ataca, a punição, sem anistia, nenhum perdão a quem participou das violações cometidas durante este período traumático dos últimos 6 anos. A defesa e retomada dos direitos da classe trabalhadora. Reafirmamos a construção do feminismo e, a partir da luta de classes, da luta contra o racismo e a LGBTfobia. Dia 8 de março de 2023, ocupamos as ruas para reafirmarmos nossa luta por um país em que as mulheres
possam viver sem medo, sem fome e sem violência. Por um país livre da fome e da miséria. Por um país livre do racismo e das violências de gênero. Por um país que respeite nossos corpos. Por um país que garanta que não seremos mortas. Valeu, companheiras. Ainda do Nordeste, vizinho ao Rio Grande do Norte, ouvimos agora a companheira Aila Marques, do Ceará. Olá, sou a Ilha Marques, da Marcha Mundial de Mulheres, do Coletivo de Mulheres do PT Ceará. Vou falar para vocês um pouco da nossa organização no 8 de março. Fizemos uma atividade unificada com todos os movimentos de mulheres e partidos políticos. O mesmo foi na praça principal da cidade, chamado Praça do Ferreira. Pela manhã, fizemos exposições e vendas de produtos fabricado pelas mulheres. No horário da tarde, realizamos uma caminhada pelas principais ruas da cidade, com retorno novamente para a praça, finalizando o dia com atividades culturais, intervenções de todos os movimentos de mulheres, reafirmando as nossas bandeiras de lutas diária e reafirmando também o combate à discriminação e à violência contra as mulheres. Obrigado, Aila. E também ouvimos agora, no Nordeste, no Maranhão, nossa companheira Ninha Reis. Companheiras, eu sou Ninha Reis, Articulação de Esquerda Maranhão. Estou aqui para falar sobre a atividade do 8 de março aqui no nosso estado, Maranhão. As atividades elas foram realizadas nos municípios de São José de Ribamar, Imperatriz, né? São Luís, são essas atividades onde até então há registro, sendo que ainda não foi contabilizado o número de municípios que realizou a atividade do 8 de março. Então, eu não posso afirmar aqui quantos municípios realizaram, porque ainda não foram contabilizados todos os municípios. Aqui em São Luís, a atividade ela foi organizada e coordenada pelo Fórum de Mulheres Maranhenses, a qual as mulheres do PT fazem parte, e foi uma atividade muito grandiosa, com participação de vários segmentos do movimento de mulheres aqui do nosso estado. A concentração foi aqui na Praça Deodoro, né, às 16 horas da tarde, e seguindo depois encaminhada para o Reviver, né, onde também houve um momento cultural. As falas durante a caminhada, elas foram falas de fortalecimento, né, de reafirmação de continuidade da nossa luta, falas voltadas para as lutas das mulheres negras, sobre também o enfrentamento à violência contra as mulheres, sobre a igualdade, sobre o respeito à paridade nos espaços de poder, né, inserção de mulheres no mercado de trabalho, garantindo a autonomia feminina, e também o respeito e a garantia do direito às falas das mulheres. Foi um ato grandioso, né, com participação de muitas pessoas, né, participação também de homens que estiveram lá para fortalecer a nossa luta. Ressalto aqui que haverá um encontro, né, para avaliação da atividade de ontem, mas foi uma atividade muito grandiosa e que o objetivo foi alcançado. Então, companheiras, é isso, né, e continuamos firmes na nossa luta. Obrigado, Ninha. A companheira Eterlene, do estado do Pará, também nos mandou um informe de como foram as mobilizações no seu estado. Olá, companheiras, olá, companheiros, bom dia e boa tarde, boa noite para os ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra. Sou Eterlene, falo do município de Ananindeua, no estado do Pará. Atualmente estou na vice-presidência do Partido dos Trabalhadores aqui no município, sou integrante do SEMAN, Coletivo de Mulheres de Ananindeua em Movimento, e da Frente Feminista de Ananindeua. Minha passagem por aqui no podcast Em Tempos de Guerra é para trazer algumas informações sobre o ato de 8 de março, aqui em Ananindeua, e, se der tempo, o de Belém também. O Dia Internacional da Mulher, né? Bom, a Frente Feminista de Ananindeua fez o ato de luta das mulheres no dia 5, domingo. O local foi no canteiro da Feira do Pará, um bairro da periferia e muito populoso, né? O tema foi Pela Vida das Mulheres, Direitos, Comida
e emprego. Chegamos na feira aproximadamente 7h30, fixamos as faixas dos movimentos, outras faixas preparadas para esse dia, instalamos as tendas com mesa, cadeira, café, água, biscoito, organizamos os painéis com material contendo informações sobre o significado do dia 8, no caso, né? E o entendimento do feminismo para cada uma que passava por lá, né? Todos dados de violência, do feminicídio, e fizemos acolhimento dessas mulheres que ficaram até o final das nossas falas, né? E no final nós tivemos o fit dance com muitos ritmos balançando o ato, né? Organizamos umas tendas que foram formadas por equipes de profissionais, como advogadas, psicólogas, assistente social, e ali elas acolhiam as demandas, né, que as mulheres traziam sobre violência, sobre dificuldades de creche, sobre a questão da saúde, sobre a questão da educação dos filhos e outras mais. A intenção é nós construirmos um documento, né, com essas reivindicações para entregar à Prefeitura, à Secretaria da Mulher, à Câmara, o Poder Público de um modo geral, né, o Ministério Público, a Rede Celpa, que é a empresa de iluminação, e foi por aí que nós fizemos o nosso ato, né? Também tivemos o espaço Mirim para as crianças, né, com bastante atividades lúdicas e lanche, que elas adoraram, a forma de a gente deixar as mães mais à vontade e as crianças também. O ato foi muito bom, com boa participação das mulheres, e elas se sentiram também bem acolhidas, gostaram, participaram, falaram. Foi muito bom. O município repercutiu legal, tanto no bairro como no município, tá? Bom, esse foi o nosso dia Ananindeua. A Marcha das Mulheres em Belém, ela foi concentrada no Largo Redondo, ali do bairro da Nazaré, e fomos até o Palácio da Cabanais, né, o Poder Público Legislativo, onde uma comissão iria ser recebida pela deputada Lívia, do PSOL, e de Maria do Carmo, do PT, que fariam a entrega de um ofício para as deputadas da intenção de discutir políticas públicas. O ato foi lindo, maravilhoso, durante toda a marcha, toda a caminhada, mas teve um final infeliz, porque, infelizmente, os policiais que faziam segurança da Assembleia Legislativa, né, a LEPA, foram super truculentos, empurraram as mulheres, jogaram spray de pimenta na cara das meninas, das mulheres todas, né? Todas não, mas em algumas, que inclusive teve uma senhora que caiu, né? Isso, uma jovem ainda, e ela sofreu uma convulsão na hora, e foi muito ruim isso aí, né? Mas nós pedimos ajuda, né, com relação ao atendimento de imediato, mas infelizmente não houve por parte da Assembleia. Precisou nós mesmos pedirmos uma ambulância para levar ela numa UPA, tá? Isso já repercutiu bastante aqui no estado, né? Diversas organizações repudiaram a violência contra as mulheres, entre elas a Frente Feminista do Pará, a Ordem dos Advogados, a OAB, né? O Movimento dos Trabalhadores e os sindicatos também de jornalistas do Pará. É isso, minha gente. Espero ter contribuído, embora com esse final infeliz, tá? Um abração. Tchau, tchau. Obrigado, Eterlene. Vamos agora para o Mato Grosso do Sul. De lá, a gente escuta a companheira Rejane Candado. Olá, companheiras e companheiros. Aqui é a Rejane Candado, militante da Articulação de Esquerda e da Marcha Mundial das Mulheres, também sindicalista do Renova Andes. Farei o repasse das ações do 8 de março ocorrido no Mato Grosso do Sul. A partir de um chamamento da Marcha Mundial das Mulheres, às organizações feministas de esquerda, movimentos mistos, sindicatos, entidades e também militantes de esquerda, para que de forma unificada pudéssemos construir as ações para o Dia Internacional das Mulheres de 2023. Atenderam ao chamamento mais de 40 entidades organizadas que, após reuniões, constituíram a Coletiva Sempre Vivas, com o tema Mulheres em Resistência, Sempre Vivas contra as Violências. Lutamos contra o capitalismo, o racismo e o patriarcado, em suas mais diversas facetas opressoras que cercam a vida das mulheres, empobrecendo,
ferindo, anulando-as. As ações em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, ocorreram na Praça Ari Coelho, no centro da cidade. A programação iniciou às 5 da manhã com um alvorecer feministas, com cantos, palavras de intervenções e cirandas. Montamos uma mesa com café e bolo para as trabalhadoras que estavam se dirigindo ao trabalho. Dialogamos com essas mulheres, panfletamos um fanzine alusivo às nossas lutas. Durante toda a manhã, teve intervenções, atividades culturais, além da ciranda feministas e também uma feirinha. Durante o mês de março, outras agendas estão acontecendo e outras acontecerão a partir das demandas dos movimentos específicos e suas articulações. No entanto, a Coletiva Sempre Vivas irá apoiar, participar e divulgar em suas redes essas atividades. Em Dourados, interior do estado, o movimento de ocupação das ruas foi organizado pela coletiva Marcha Feminista, na Praça Antônio João, a partir das 15 horas. O 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, por mais direitos vivas e livres, todas em resistência por uma cidade para as mulheres. Esse é o tema do nosso manifesto para o 8 de março de 2023, em Dourados. Também foi a frase síntese dos nossos anseios durante os encontros de preparação para o 8 de março. Em Nova Andradina, também uma cidade do interior, o coletivo de mulheres produziu 1.000 margaridas, imãs de geladeiras, a serem entregues às mulheres em 3 bairros da cidade. Nas Pétalas da Flor, números de telefones para acolhimento das mulheres vítimas de violência e números para que as mulheres possam também realizar as denúncias. A ideia é dialogar com as mulheres e informar caminhos para que a rede de apoio a essas mulheres sejam fortalecidas. Como todos sabemos, o Mato Grosso do Sul não nos dá trégua. Continua sendo um dos estados com alto índice de feminicídios e estupros. Por isso, nossa principal pauta é basta de violência. Parem de nos matar. Infelizmente, não conseguimos avançar para outras pautas. Vejam, estávamos nas ruas em luta no dia 8 de março, em todo o Brasil, em todo o Mato Grosso do Sul e em Nova Andradina. Enquanto estávamos organizando essas atividades, uma mulher estava sendo estuprada. Para as mulheres, não há segurança. Durante todo o processo de construção do 8 de março, foram inúmeras as narrações e depoimento do desmonte das políticas públicas para as mulheres, especialmente aquelas de atendimento às mulheres vítimas de violência. Vocês podem acompanhar a programação para o mês de março no Instagram das coletivas. Coletivas Sempre Vivas, 8M Dourados Marcha Feminista e Coletivo Mulheres PTNA. É isso, companheiras e companheiros. Um abraço. De Mato Grosso do Sul para o Mato Grosso, de onde a gente escuta agora a companheira Bianca Monteiro. Saudações, companheiras, companheiros do podcast Tempo de Guerra. E eu estou aqui para comentar um pouco sobre o nosso 8 de março, sobre a comemoração do Dia Internacional da Mulher Trabalhadora. Você, mulher do campo e da cidade, que faz 2, 3 jornadas de trabalho por dia, que vive em uma sociedade dominada pela violência masculina, por vários tipos de violência, né? Aqui em Cuiabá, participamos do ato que ocorreu na quinta e foi lindo. Houve a participação de coletivos feministas, partidos e movimentos, todas unidas por nossas vidas, em luta pela reconstrução da democracia, pelo fim do feminicídio, contra o fascismo e sem anistia. Devemos associar este dia de luta contra a estruturação do sistema capitalista, contra a desvalorização da mulher, contra o controle dos nossos corpos, que sabemos que de minuto a minuto nas mídias existe essa grande campanha de publicidade que diz que nossos corpos não são bonitos ou bons o suficiente, gerando essa roda de consumismo e degradação da nossa saúde mental. Devemos associar o dia contra a estruturação do capitalismo e contra a subordinação da mulher no trabalho, contra a subordinação da mulher também em contexto familiar, né, nesse contexto de violência. Aqui no Mato Grosso, dados da Secretaria de Segurança Pública, consta que para o primeiro mês de 2023, o crime de feminicídio, que é a forma de homicídio qualificada pela vítima ser mulher, descrito no Código Penal como praticar o homicídio contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, aumentou em 11%, sendo em média 4 mortes por mês.
Esses são alguns dos elementos expostos brevemente aqui, dentro de muitas outras implicações da nossa colocação enquanto mulher trabalhadora, que explicam a relação entre o gênero e a nossa socialização, a divisão sexual do trabalho, a mulher em trabalhos de cuidado, né? Trabalhos estes que demandam tempo e esforços contínuos e que não são remunerados. No nosso 8 de março, a gente não quer chocolate. Talvez a gente queira, mas queremos e reivindicamos nossa fortificação da nossa democracia, queremos creches de qualidade, queremos mais eficiência na justiça e proteção estatal de mulheres em situação de violência familiar, queremos segurança ao andarmos na rua, queremos mais postos de trabalho, queremos e fazemos política ao não sermos interrompidas em nossas próprias falas e posicionamentos. Saúdo todas as mulheres do campo e da cidade. Vamos tomar nossos próprios rumos juntas por igualdade material, salarial, moral, por valorização no trabalho, por respeito. Viva a luta de todas as mulheres. Beijão. A gente vai ouvir agora a companheira Simone Gama, de Sergipe. Olá, eu sou a professora Simone Gama, sou diretora do Departamento de Políticas Sociais, Gênero e Questões Étnico-Raciais do Sintese, Sindicato dos Professores e Professoras do Estado de Sergipe. Eu vim aqui falar um pouco para vocês sobre o nosso 8 de março. Nosso 8 de março teve como mote pela vida das mulheres, nenhum direito a menos e sem anistia para os golpistas. Né? Nosso 8 de março foi organizado pelo Fórum Sergipano de Mulheres, no qual temos assento, onde é composto por mulheres quilombolas, negras, ribeirinhas, LGBTQIAPN+, PCDs, enfim, mulheres do campo e da cidade. Tivemos como objetivo maior entregar um manifesto, principalmente aos parlamentares de Sergipe, no qual estão ali as nossas pautas, com o objetivo de prevenir, combater, enfrentar todas as formas de violência contra as mulheres, cobrando efetividade nas políticas. No âmbito estadual, gente, é importante a gente lembrar que no nosso manifesto a gente solicita, né, saúde e direitos sexuais e reprodutivos pela vida das mulheres, com a propositura da criação de um plano de combate ao feminicídio, a implantação da Casa da Mulher Brasileira, que achamos de extrema importância para o nosso apoio, campanhas contínuas quando combate a violência, né? Políticas públicas que dê ênfase ao trabalho e à renda, educação, moradia, porque a gente sabe que a vida das mulheres depende de toda essa estrutura. E assim, a gente sabe também que os casos de feminicídio, eles estão cada vez mais alarmantes. Para você ter uma ideia, Sergipe é o terceiro estado com maior risco de vitimização letal de mulheres negras no nosso país. Em relação ao percentual de mulheres negras vítimas de homicídios, o nosso estado também aparece em segundo lugar. Então, gente, a gente está aqui na luta, assim como todas as mulheres de todos os estados brasileiros, para que a gente tenha, né, mais respeito, que a violência política de gênero não seja uma ameaça à nossa democracia. Mas, assim, um fato que eu gostaria de registrar também é que nós saímos encaminhada para a Câmara dos Vereadores, onde alguns vereadores e vereadoras desceram, eles estavam em assembleia e desceram para conversar conosco, né? Fomos recebidos e recebidas por as vereadoras e vereadores, onde entregamos o nosso manifesto. Mas um fato que nos chamou a atenção foi na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. Nós temos 24 vereadores e vereadoras, onde nessa composição temos 19 homens e 5 mulheres. E para nos receber, só desceram 2 deputadas. Isso mesmo, gente, só duas deputadas desceram para nos receber. Então, é isso que a gente vem registrar aqui com muita tristeza e queremos mostrar mais uma vez o quanto é importante elegermos mulheres que nos representem na política. É isso, grata pelo espaço e continuemos na luta. Obrigado, Simone. Vamos ouvir agora a companheira Luciana Basílio. Olá, nossas saudações rondonienses a todas as companheiras.
Nosso trabalho do 8 de março em Rondônia, em nosso estado, foi feito de forma bastante pontual. Não tivemos atividades de rua. O que tivemos foram atividades relacionadas a entidades ligadas à defesa dos direitos das mulheres. Tivemos um projeto que é feito anualmente pelo Fórum Popular de Mulheres, que é o Canta Mulher, onde acontecem shows e apresentações de mulheres artistas. Tivemos uma atividade do 8 de março intitulado Mulherios, que foi feito também coordenado pelo Fórum, e iniciamos, na realidade, uma atividade da realização do simpósio, que é coordenado pelo Sintero, que é o Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação. O simpósio iniciou no dia 7 e irá ser realizado até o dia 21 de março, em todas as regionais em todo o estado. E na realização do simpósio, que é o Simpósio de Relações Étnico-Raciais, a discussão da educação aqui em Rondônia, teremos 2 temas relacionados que vamos trabalhar também em relação às políticas para as mulheres. É o tema das masculinidades em debate, a campanha do Laço Branco, será trabalhada nas 11 regionais em todo o estado, e também o combate à violência contra as mulheres. Então, esses são 2 temas dentro do simpósio que será trabalhado em relação às políticas públicas ao 8 de março, mas que é coordenado pelo Sintero. Não é uma atividade coletiva e também não será uma atividade de rua. O simpósio ele tem o objetivo de fazer essa discussão e levar para todas as regionais, tanto na comunidade geral, de forma geral, com estudantes, funcionários e funcionárias da educação, como a categoria. Essas são etapas regionais e o simpósio terá como encerramento no dia 20 de abril a etapa estadual do simpósio. Então, aqui no estado de Rondônia, é esse processo que temos de construção do 8 de março. Obrigado, Luciana. A gente vai escutar agora a companheira Fabíola, que também fala para a gente do estado do Piauí, de Teresina. Olá a todas e todos, aqui é a Fabíola de Teresina, Piauí. E aqui na nossa cidade, o 8 de março aconteceu com uma série de atividades descentralizadas em vários bairros. Essas atividades já vêm acontecendo há alguns dias e seguem ainda pelo restante do mês de março. Trago como destaque para um ato unificado que foi organizado pela Frente Popular de Mulheres do Piauí, com a participação do coletivo do PT Sudeste e outras organizações. Dessa vez, o ato aconteceu em um bairro da periferia e não mais no centro, como já era costume. Outras iniciativas, como rodas de conversa, palestras nas escolas, banquinhas informativas pelas praças, também marcaram esse momento. Outro ponto alto foi o lançamento do documentário Carta Esperança Garcia, que contou aí com a presença da ministra da Cultura, Margarete Menezes, que veio ao nosso estado. Os movimentos sociais estiveram presentes em cortejo pelas ruas de Teresina, em homenagem a Esperança Garcia. Para quem não sabe, Esperança Garcia foi uma mulher preta, escravizada, que viveu no século XVIII e enviou uma petição ao então governador da província da época, pedindo providências contra os maus tratos sofridos por ela, por suas companheiras, seus filhos. E hoje a OAB considera a Esperança Garcia como a primeira advogada do Brasil. Fica aqui meu abraço de todas as companheiras da Articulação de Esquerda do Piauí, para todas essas mulheres que tanto contribuem para a luta, para que a gente possa então sonhar com dias melhores para o nosso povo. Obrigado, Fabíola. Agora vamos a São Paulo, de onde ouvimos o informe da companheira Wanda Terra. Sou Wanda Terra, da Frente Regional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres do ABCDMRR. Estou rouca, porque hoje o dia foi muito longo. Sou de São Paulo. Hoje saímos às ruas com o mote Mulheres nas Ruas em Defesa da Democracia, punição para racistas e golpistas, por direitos trabalhistas, legalização do aborto e fim da fome. Foi um lindo ato. Apesar da chuva que caiu pesada desde as 17 horas, éramos muitas, éramos diversas, com diversas bandeiras. Foi um ato que atrasou muito por conta da chuva, como já disse, mas as mulheres não desistiram. Um policiamento intenso, como sempre, né? Acho que na tentativa de nos intimidar, mas fomos para as ruas com as nossas cores, um ato muito colorido, um ato com muitas alas. Paulista estava tomada de
ala do Partido das Trabalhadoras, ala da CUT, da Central Única das Trabalhadoras, ala de outros partidos, do PSOL, do PC, do B, do PCB, ala do MTST, do MST, ala da Marcha Mundial das Mulheres, muitas batucadas, muita música boa, muitas palavras de ordem. É o nosso 8, é o 8 em defesa da vida, é o 8 por comida no prato, é o 8 contra a violência que nos mata, é o 8 contra a misoginia. São as mulheres nas ruas de São Paulo. A luta feminista, ela é de toda a sociedade. Somos diversas, seguimos juntas para defender nossos direitos e o nosso país. O nosso país, que é o nosso lugar de fala. Sou Wanda Terra, de São Paulo. Obrigado, Wanda. Valeu, companheira. Bom, gente, nós entramos em contato com as companheiras de outros estados. A gente ainda está recebendo alguns informes. Na próxima edição do podcast, a gente vai fazer um comentário adicional com aqueles informes que chegarem. Mas o objetivo da edição de hoje foi dar esse panorama, para a gente ter uma ideia de como é que foi esse 8 de março e, bom, contribuir com as reflexões, avaliações e análises de quais são os desafios que nós temos diante de uma luta que é permanente, que é cotidiana e que, nesse momento, tem que acontecer nas ruas de todo o país. A gente se reencontra aqui na próxima sexta-feira. Saudações petistas e até mais.